Le planti che assurri ananti chi antro conti derege assur calasce de que ando gosse de plouve. Shalom, shalom, queridos, graça e paz, escola de ativação e unção, libertadores do reino. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Oh, santo é o Senhor. Sejam bem-vindos, vamos orar, fecha os teus olhos. Oh, bendito é o Senhor. Oh, bendito é o teu nome. Oh, ralaxá, ralabassô, redeque, tereblacho, calavassô. Meu Deus, tu és bendito e poderoso. Riandai esto coroblo xarabadagassô. Rebidikianda gasur gelai chobiande plov. Reba shemide que planti que sur gelai chokiande plov. Lebede que assur gelai jobide que asiandro col de fork. Reva sababa shaba dagato koto repete querer basso. Oh rabadagarabashe. Ria lai sheto ko sabaraba cheia da gai. Ria la nera soriante. Bendito és tu, fica conosco. Fica conosco, Senhor Espírito Santo, por favor. Vem ficar conosco. Vem ficar conosco, Pai. Vem, Senhor Espírito Santo, vem ficar conosco. Oh, ralabaxarabadagassô. Livro de Lucas, capítulo 19, verso de número 6, diz assim: e apressando-se desceu e o recebeu com alegria. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Oh, bendito seja o Eterno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele está passando e entrando na cidade de Jericó. Ele está passando e, como sempre acontecia, havia muitas curas, muitos sinais. Momentos antes, Jesus havia curado um cego que era mendigo. Quando as pessoas viram aquela cura, viram aquele sinal, uma grande multidão cercou Jesus e andava com ele. E quando Jesus vai entrar na cidade de Jericó, ali também havia um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos principais publicanos e ele era um homem rico. Ele era um publicano e ele era rico. E vendo todo aquele alvoroço, vendo tudo aquilo que estava acontecendo e procurando ver quem era Jesus, porque ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia ver por causa da multidão, porque ele era um homem de pequena estatura. Queridos, e uma atitude mudou a vida dele. Nós temos aqui um homem rico, um homem que é um príncipe, um principal, tem um cargo, tem uma posição elevada, mas ele procura saber quem é o Cristo. Ele queria saber quem era esse Jesus. Queridos, há dois fatores, dois tipos de pessoas. Pessoas que andam do lado dele e não o conhecem. Pessoas que andam do lado dele e não o reconhecem. Homens como aqueles dois homens no caminho de Emaús, estavam tão atordoados pela morte de Cristo, que não perceberam que era ele.
Oh! Mas existem pessoas que não deixam ele passar sem tocar nele. Existem pessoas como aquela mulher Ciro-fenícia, que não deixou ele avançar sem falar com ele. Existem pessoas como Maria, que se sentou aos pés dele para aprender. Existem pessoas como João, que entendia quem ele era e reclinava a cabeça no peito de Jesus para ouvir o coração dele. Oh! Tem pessoas que tiveram ele tão perto, mas estavam tão longe. Estavam tão perto dele, mas estavam longe da realidade de quem ele era. E aqui um homem está procurando ver quem é Jesus. Ele está procurando saber quem é esse Jesus. E uma atitude dele vai mudar a história da vida dele. Uma atitude simples vai mudar a história dele. Porque a sua condição física de pequena estatura não o deixava ver por cima de pessoas, por cima de muralhas, por cima de lugares. Mas ele vai pegar toda a sua deficiência, todo o seu problema, ele vai pegar tudo aquilo que limita a visão dele, porque Zaqueu está no lugar onde ele sabe que o Cristo está ali, mas há algo limitando a visão dele. Uou! E sempre que algo limita a nossa visão, nós temos que avançar para um nível mais alto. Nós temos que avançar para um nível diferenciado. Antigamente não se havia radar, não se havia bússolas. Então eles eram guiados pelas estrelas. Os que as atravessavam por navios olhavam as estrelas do céu. Outros, quando os binóculos começou a ser lançado, procurando uma visão além do que viam, procurando algo além do que estava diante deles. Queridos, note que a preocupação, o estresse, a correria, ela vai roubar a sua visão, ela vai roubar a perspectiva de Deus na sua vida. Porque para Agar, ela tinha que estar longe do filho para ver morrer, porque não havia esperança. Ela estava preocupada, estava ansiosa, e ela não percebeu que o poço estava bem diante dela. Ela não percebeu a tranquilidade. O descansar em Deus vai te fazer entender e acessar o lugar onde Ele está, acessar o lugar que Ele está. Queridos, Moisés não vivia todos os dias somente com aquele povo. Ele ficava na tenda da congregação, o lugar onde Deus descia, porque a visão que Deus vai dar é maior, o caminho que Deus vai dar é maior, e é necessário que nos movamos para entender que Ele está passando. Uou, talvez Ele está no lugar que a nossa visão está sendo limitada. E quando a visão é limitada, a gente começa a criticar por nós mesmos. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Porque em outras palavras, Ezequiel estava dizendo: Senhor, eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos. Não há como ter vida. Não há como, a visão de Ezequiel não tinha como. Só que Deus o convida para andar ao redor dos ossos. Queridos, Deus ele nos chama para andar, para percorrer, para que a visão seja mudada. A visão de Deus era um exército de pé. A visão de Deus tinha que entrar na visão de Ezequiel, e ele teve que se mover. A Bíblia diz que quando Neemias ele vai para a cidade de Jerusalém, ele vai de noite sozinho percorrer a cidade. Ele vai avaliar a cidade. Oh, e Deus, Ele nos quer que façamos isso. A Bíblia diz que aquele homem, quando foi construir algo, foi edificar algo,
Ele primeiro se sentou, ele parou, ele analisou se ele ia ter força, estrutura, capacidade, condição financeira para terminar aquela obra. E Deus, ele nos convida a sair do local que estamos e ver as coisas como Ele está vendo. Talvez, queridos, o aceleramento, olha como é o oposto daquilo que Deus manifesta. A pressa, a correria, o desespero, a ansiedade, ela vai te fazer te ver que você está num barco no meio da tempestade, prestes a morrer. Mas a visão do Cristo que está dormindo no barco, quando ele acorda, a visão dele é que aquele mar, aquele problema, aquela situação era menor do que as palavras que ele carregava. Uou! Ria lá e charra lá, sorriande. Lembra do que o profeta disse? O profeta profetizou dizendo: façam covas, façam buracos nesse chão, porque ninguém vai ver chuva, ninguém vai ver água, mas esses poços estarão cheios de água pela manhã. Ele estava vendo o impossível. A fé te leva a ver o sobrenatural. A fé te conduz à visão que Deus tem. A fé te coloca no nível de visão que Deus tem. Queridos, não é fácil, é difícil, é trabalhoso, é um treinamento, é uma vida de constante oração e de busca, para que você consiga ter a perspectiva de Deus. Só que para isso, Deus também ele nos conduz a sair de lugares. Como ele falou para Abraão: sai da sua casa, sai da sua terra, da tua parentela, sai da zona de conforto, sai da onde a sua visão alcança. Porque quando ele começa a percorrer a terra, Deus começa a falar com ele. Quando você começa a se mover, Deus começa a se mover por você. Querido, existem muitas coisas que vão quebrar a sua visão, vão tentar limitar a sua visão. Mas existem coisas, lugares, pessoas, ambientes que vão te fazer alcançar aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Zaqueu subiu em uma figueira brava. Figueira brava possuía espinhos. Não era fácil, era dificultoso. Mas ele vai subir. Ele vai subir para ver quem é Jesus. Isso aqui me lembra do pastor que conduz as suas ovelhas. Eles vão passar pelo vale da sombra e da morte. Eles vão passar por vários lugares tenebrosos, por vários lugares difíceis. Mas o pastor vai conduzir eles a um monte alto, aonde há uma nascente de águas, aonde a visão não é mais limitada. Aonde a circunstância da caminhada não limitam mais a visão. Querido, é necessário elevar os olhos para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Eu quero ser profeta na sua vida e dizer: levanta a cabeça, olha para frente, porque aquilo que Deus projetou para você é bem maior do que você pode imaginar. A atitude de Zaqueu foi subir na figueira. E tudo é muito rápido, que ele subiu na figueira para ver, porque havia de passar por ali. Olha outro detalhe importante: Zaqueu se adiantou. Zaqueu viu a multidão, e no meio da multidão, sem ver Jesus, ele começa a olhar ao seu redor. Ele começa a olhar o que tem ao seu redor, e aquilo que ele acha uma figueira brava, aquilo que para muitos não serviam, para ele foi uma possibilidade de ver a Deus. O que para muitos, querido, não adiantaria, para ele foi uma ferramenta, uma estratégia, uma possibilidade. E ele se adianta.
Eu digo que ele se adianta porque ele vai dizer assim: porque havia de passar por ali. Uou! Ele adianta os passos dele, ele vai na frente da multidão. E deixa eu te dizer algo: você está cercado de uma não pequena nuvem de testemunhas. Existem homens, existem demônios, existem anjos, o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito estão te observando e assistindo a sua vida como se fosse um espetáculo. Oh, e Deus está olhando, querido, só precisa você ver que a circunstância, aquilo que para muitos não tem jeito, é o que Deus vai fazer. O que para muitos perderam a esperança é o que Deus vai fazer. Mas Ele precisa que alguém se antecipe. Oh! O milagre, queridos, é fácil. A nossa parte é só estar na posição e liberar uma palavra. A parte de Deus é fazer o sobrenatural. O que homens não fazem, o que pessoas não fazem. Quando Zaqueu se antecipa, oh, rialai, xerralai, surgialai. Aquelas virgens prudentes, elas se anteciparam. Elas guardaram azeite reserva contigo. Porque quem sabe o pensamento delas pode demorar. Pode demorar para ele vir, mas quando ele vir eu vou estar preparado. Você consegue entender que não é só porque todos estão acesos, que estão com a mesma condição física, espiritual, financeira. Não é porque as 10 tinham as lâmpadas acesas que elas poderiam acessar o mesmo lugar. Somente quem tinha reserva para a caminhada, porque a caminhada era longa. A caminhada tinha que ser iluminada. Quando o Zaqueu se antecipa, querido, ele vai se antecipar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, oh, querido, quando você se antecipa, você está dizendo que ele vai vir naquele exato lugar. Uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Zaqueu se antecipou e Jesus chegou no lugar que ele estava. Às vezes, querido, é necessário que nós chegamos primeiro. É necessário que a nossa busca comece, o nosso jejum comece, o nosso sacrifício comece, que nós começamos a nos mover. Porque quando começamos a nos mover, Deus começa a operar milagre. Deus não abriu o mar enquanto o povo murmurou. Deus não abriu o mar enquanto Moisés orou. Deus abriu o mar quando o Senhor falou: fale para este povo marchar. E quando ele diz para esse povo marchar, queridos, o milagre já está pronto. Deus, ele trabalha debaixo de uma ação. Deus está esperando uma ação, um posicionamento seu. Não espere o seu pastor ir, não espere o seu líder ir, não espere ninguém fazer, faça você. Faça você, se antecipe. Porque quando você se antecipa, Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Querido, Jesus não sabia quem era Zaqueu, se não fosse por divina revelação. Mas quando você se antecipa, quando você vê possibilidades onde ninguém vê, quando você vê estratégias onde ninguém vê, nós podemos aplicar isso em todas as áreas, financeira. Quando as pessoas não estão vendo solução, queridos, uma antecipada sua, uma busca a Deus, Deus pode dar a coordenada do negócio certo. Deus pode dar a resposta do contrato da pessoa certa. Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, querido. É necessário se antecipar e usar o que está ao redor. Sabe o que é usar o que tem ao redor? Aquela mulher falou: eu não tenho nada.
Mas aí ela pensou, obrigado Espírito Santo. Aí ela pensou melhor e disse: peraí, eu tenho algo. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Querido, é usar a possibilidade que você tem. Aquela outra mulher não tinha nada senão um pouco de azeite na sua casa. Ela tinha um pouco de azeite e uma esperança. Ela só precisou se antecipar. Oh, ela só precisou se antecipar e pedir vasilhas emprestadas. Oh, quantas pessoas estavam sem azeite, sem água no seu cântaro, e por isso cederam para ela. É isso que Deus está dizendo: se você se antecipar, eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou fazer um milagre na sua história, e vai ser tão tremendo o que vou fazer através de ti, que aqueles que veio até você serão transbordados, serão enchidos, serão preenchidos. Repasso de que tele bladache dereba rica lá e chebiana gossibiriquepla ria lá e cheira lá surgia dereba. Use o que ninguém está usando. Uou! Se antecipe. Meu Deus, que chaves preciosas. Usar o que ninguém está usando. Usar o que ninguém está usando, querido, se antecipar. Se antecipar, se programar, se preparar. Quando isso aconteceu, Jesus entrou na casa dele. Nós precisamos se antecipar. A Bíblia diz que primeiro nós buscamos a Ele. Vinde a mim, os que estão cansados. A Bíblia diz: clama a mim. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Primeiro é a nossa parte. Primeiro somos nós que nos movemos. Somos nós que paramos de procrastinar e decidimos se mover. Não é muito, queridos. Deus está dizendo: olha ao seu redor, eu tenho algo que eu posso usar. Eu tenho algo que você não está vendo, mas eu estou vendo. Queridos, quando Isaac ele começou a abrir os poços. Ele começou a cavar os poços, e a Bíblia diz que o último poço que ele cavou não deu água naquele dia. Não tinha dado água, mas assim ele cavou. E quando foi à noite, os servos dele vieram até ele, ou foi à noite ou de madrugada, vieram até ele e disseram: olha, aquele negócio, aquele poço começou a dar água viva. Oh, quem sabe, querido, Deus está dizendo: só se mova. Só se mova, mas se mova debaixo de uma direção. Se mova depois de orar. Se mova depois de entrar no secreto e orar. Deixe a ansiedade sair de você. Deixe a correria e a pressa desaparecer de você. Oh! E quando você está no secreto, o seu Pai que te vê em secreto te recompensa publicamente. E é interessante que quando eles vão chegar, as pessoas vão dizer: nossa, Jesus está na casa de um pecador. Jesus está na casa de um pecador. Mas Jesus disse que foi para esses que Jesus veio. Jesus não está procurando conta bancária. Jesus não está nem tão pouco interessado em saber em quantos carros, quantas casas, quanto você tem guardado. Ele quer saber se você vai se posicionar. Porque muitos estão rodeando, muitos estão cercando, e perceba
que os que estavam cercando ele não passaram a noite com ele. Os que estavam na multidão não passaram aquela noite com ele. Mas quem faz algo que ninguém faz, recebe o que ninguém recebe. Quem faz algo que ninguém faz, recebe o que ninguém recebe. O Senhor está dizendo: se antecipe. Se antecipe. Se antecipe, antecipe-se, querido. Porque desse jeito você vai ver a glória de Deus entrar na sua casa, mudar a sua história, a sua estrutura, mudar todo o ambiente, mudar todas as coisas. Foi isso, querido, que moveu o coração e a intenção de Ana, quando ela recebeu uma direção clara, quando ela recebeu uma direção do profeta, do homem de Deus, quando ela ouviu a instrução do homem de Deus, ela se posicionou. Quando ela ouviu, queridos, deixa eu dizer algo para você, Ana fez a mesma coisa várias e várias vezes e não teve resultado. Mas quando ela recebe uma palavra, uma direção profética, e essa é a direção profética, queridos, que Deus está liberando sobre a tua vida hoje. Essa é a palavra que Deus está liberando. Use o que você tem. Use o que você tem. Moisés só tinha um cajado, já era um milagre. Querido, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, aquela mulher tinha uma criança morta em casa e houve um milagre. Deus, o Senhor Jesus só tinha 12. E Ele ganhou o mundo inteiro. Use o que você tem, comece a olhar o que você tem. Talvez você tenha coisas que não estão usando, você pode vender. Você pode gerar lucro com aquelas coisas paradas. Olha dentro de você os dons que você carrega. Deus só está esperando um posicionamento para ativar outras pessoas. Use o que você tem. E segundo, se antecipe. Chegue primeiro. Marque o horário, queridos. O que o Espírito Santo ama é você marcar um horário para ficar com Ele. É você marcar horário e naquele horário você ir ficar com Ele. Se antecipe. Quando você se antecipa, o Senhor vai dizer: agora desce depressa. Vem depressa. Oh! Porque tem que ser rápido, não dá para perder tempo. Se antecipe. Rialais. Roubias. Porque hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou salvação na tua casa. Xarabassori andeira lá anteria só. Por mim me conectou, salvou e curou. Eu quero orar por você agora. Para que o Senhor te dê um destino, te dê uma palavra profética, para que o Senhor te dê uma direção, lembrando que é necessário estar tranquilo, calma, calmaria, descansa em Deus. Oh Espírito Santo, eu oro agora, Pai, para que a visão dessa pessoa se abra, para que ela veja que a resposta está diante, a solução está perto. Oh! O poder do Espírito Santo passa agora por essa transmissão e ativa a tua sabedoria, inteligência e revelação. Fogo! Fogo! Oh! Você precisa estar disposto a descer depressa.
disposto a descer depressa, porque quando Ele te vê, quando Ele vê o que você está fazendo, Ele vai dizer: vem, vem, vem depressa, que hoje eu vou pousar na sua casa. Vem depressa, porque hoje eu vou fazer morada na sua história. Rica lava charabadagaçô. Repacandarabasuri candarabasso. Re que abato e que lei chobe de plouve. Oh, fogo, fogo. Reba charabadagasso. Rebe de que plaço, relebadagaço, recala, charabadagai. Oh! Rialai, xenara, suriande. Oh! Desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Porque chegou o seu momento, chegou a sua vez. O Senhor é justo, Ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Oh! Basta se antecipar. Basta se antecipar. Espírito Santo, dê a eles revelações, que o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento venha sobre eles, Pai. Venha sobre eles. Lewi it's our fork, Pai, in the wug dar chefor. Levati kele mandur genagya sai. Para que venha, oh, repau acide bidiquiaçai. Limindu que nasci jo remitri canto. Darabassubi de calabaçai jo mineforque. Da mesma sabedoria e revelação que Deus está me dando e tem me dado, essa graça na palavra eu libero sobre a tua vida. Se antecipe, Ele vai entrar na tua casa. Que o Pai te abençoe poderosamente. Shalom, shalom. Deus abençoe, fiquem na paz.